Olá pessoal, então vamos aqui para mais uma aula. A gente vai falar sobre transformações da temperatura, ou seja, transformações da escala de temperatura. Então o intuito dessa aula é ensinar a fazer essa transformação entre escalas, tá? São 3 escalas de temperaturas que a gente vai ver, tá legal? Então nós temos aqui, ó, essa do meio, tá? Essa do meio é Celsius, a qual a gente tem o hábito de utilizar no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai falar, vai fazer uma receita, coloque tal alimento no forno a 100 graus Celsius, né? A 120 graus Celsius. Então a gente tem esse hábito de utilizar no nosso dia a dia, beleza? Mas só que existem outros, né? Nós temos a Fahrenheit, é esse aqui, tá? Fahrenheit. E nós temos também a Kelvin, tá legal? Então percebam que elas têm, ó, valores diferenciados para cada tipo de escala, para a mesma ação, né? Para o mesmo intuito. Por exemplo, ebulição da água. Então, para alcançar a ebulição, ou seja, fazer com que a água ferva ao grau Celsius, né, essa escala aqui do meio, a água tem que estar a 100 graus Celsius, né? E percebam que para fazer com que a mesma ação, tá, em Fahrenheit, você coloca como tem que ser 212 Fahrenheit, tá? Isso aí, pessoal, não é que Fahrenheit, na escala de Fahrenheit, tem que aumentar mais a temperatura. Não, nem isso. É que 212 equivale a 100 graus Celsius, tá? E 373 Kelvin equivale a 100 graus Celsius e equivale a 212 Fahrenheit, tá bom? Então nós temos aqui, ó, a fusão do gelo, ou seja, quando ele começa a descongelar, tá? Em Celsius é o que? A 0 graus Celsius, tá? A Fahrenheit, 32 Fahrenheit, e Kelvin tem que ser 273 Kelvin, tá? Repara que Kelvin, eu não falo graus Kelvin, tá? Só coloca Kelvin mesmo. E Fahrenheit também a gente fala graus Fahrenheit, tá bom? E o zero absoluto é quando alguma coisa congela e as moléculas elas param de se mexer, né? Porque quando está congelado alguma coisa no nosso planeta, o que acontece? As moléculas ainda estão vibrando, então elas ainda estão se movimentando, ainda tem energia ali, tá? E quando chega zero absoluto, o que é isso aqui? Zero absoluto quando elas param de se mexer, tá? Então nós temos essa mesma relação. Então em Kelvin é 0 Kelvin, em graus Celsius menos 273 graus Celsius, e em Fahrenheit, né, graus Fahrenheit é o que? Menos 459, né, Fahrenheit, graus Fahrenheit, tá bom? Então pessoal, é isso aqui é uma relação entre as escalas, tá? Para o mesmo efeito, ebulição da água, né? Esses valores são diferentes porque cada escala utilizou um material diferente, tá? Para caracterizar as mudanças do estado físico, tá bom? E aí nós vamos começar a ver agora como se faz isso, tá? Essas transformações. Então o que acontece? Nós temos aqui essa fórmula aqui. Professor, tem que decorar? Tem, né? Porque vai ser importante para vocês para o ensino médio, tá? No primeiro ano vocês já aprendem isso, tá? Já vem de imediato para vocês. Então você já tem que ir para lá já sabendo isso daqui, tá bom? Então nós temos essas formulazinhas aqui, olha só. Essa primeira fração aqui, ó, T é temperatura, o C é de Celsius. Então a fração
temperatura graus Celsius sobre 5. Tá? Tem toda uma conta para por que chegou a isso. Eu não vou explicar isso, tá bom? Tem também aqui, ó, uma outra fração, né? Temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Tá? E uma outra que é de Kelvin, menos 273 sobre 5. Tá? Mas e caraca, eu vou ter que usar essas três para fazer as transformações? Cara, calma. É muito simples, não há problema. Vocês vão ver só. Tá legal? Ó. Então existe essa fórmula toda aqui, tá? Mas se eu quero transformar, olha só, nesse exemplo aqui, se eu quero transformar graus Celsius em Kelvin, eu não preciso utilizar, lembra aquela fórmula toda lá atrás? Eu não preciso utilizar as três frações. Se eu quero Celsius, eu pego a fração de Celsius igual a quem? A Kelvin. Tá? Então vou pegar só as frações de Celsius para Kelvin. E aí o que acontece? Cara, não é mágica, tá? É matemática básica. Então, olha só que eu coloco aqui, ó. Eu quero transformar 100 graus Celsius em Kelvin. OK? Então o que acontece? 100 graus Celsius, ele vai entrar no lugar de TC, que é a temperatura em Celsius. Tá? Então você vai pegar esses 100 graus Celsius e vai colocar em T. Olha só. Aqui que eu fiz, ó, eu peguei, né, como eu já tinha falado, as duas frações que eu quero transformar, né, graus Celsius em Kelvin. Peguei essas duas e separei, ou seja, Fahrenheit foi para o lixo nesse momento, ok? Eu não vou utilizar, tá bem? Então eu peguei essas duas frações aqui que estão circuladas em vermelho, tá? Essas duas frações, e vou separar dessa fórmula gigantesca aqui. Separei e começou a ter ficou mais simples, tá? Ficou simples. O que eu faço? Lembra dos 100 graus Celsius? Então, esses 100 graus Celsius eu vou colocar no lugar do TC, tá? Porque está relacionado à temperatura em Celsius. E aí, essa outra parte aqui eu já coloquei aqui o 100 graus Celsius. Vê que ele está de vermelho, tá bom? Então ficou 100 sobre 5 é igual a TK, né, que é a temperatura Kelvin, menos 273 sobre 5. Tá bom? Galera, olha só. Que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que passar multiplicando 100 por 5. E o 5 aqui, ó, aqui embaixo do 100, ele vai ter que passar multiplicando pelo TK menos 273. Beleza? Tá? Então aqui, ó, a gente vai conseguir inverter tudo, ó. Tá, 100 é igual a 5, correto? 100 é igual a 5. E aqui o outro 5 aqui, ó, vezes toda aquela fração. Beleza? Então deu aqui, ó, 100 vezes 5 dá o que? 500. Tá? É igual a 5TK menos 1365. Pô, de onde veio esse 1375? Galera, ó, 5 vezes TK, 5TK. É a variável que eu quero achar, né? E depois você multiplica por quem aqui, ó? 5 vezes menos 273. Tá? Aí vai dar esse número bonito aqui, tá bom? E aí o que vai acontecer aqui, ó? Esse menos, desculpa, o 500 ele passa para o outro lado do sinal de igual, e o 5T4 ele também vai para o outro lado, porque ele vai ter que dividir, né? É o que a gente quer achar. Então o que acontece aqui? Trocou o sinal. Por que, pessoal? Por que trocou esse sinal? Olha só. Quando eu passo um número para o outro lado do sinal de igual, ele já fica negativo,
tá? É como se eu tivesse pego esse menos 1365 e passado para o outro lado, tá? Aí depois eu só reajustei aqui para ficar bonitinho, para não ficar menos 5, tá? Não ficar aquela complicação. Então ele passa e ele muda de sinal, ele fica positivo, tá bom? E aí o que acontece? Eu vou somar 500 mais 1365, vai dar 1865, certo? E aí eu quero agora achar o Kelvin. O que eu vou fazer? Eu vou passar o 5 dividindo, né? Então vai ficar 1865 dividido por quem? Por 5. E qual é o resultado? Dá 373 Kelvin, tá? Então você tem que ter aquela noção já dessa matemática, né? Que é que você passa dividindo, troca sinal, tá bom? Isso aí é fundamental. Se você não está pegando essa parte de trocar o sinal, né? Dessa matemática básica, né? Passar dividindo, passar multiplicando. Então acho que você tem que retomar os estudos anteriores de matemática para você ficar com essa informação bem sólida na cabeça, tá? Porque em matemática e química vocês utilizam bastante isso, vocês já viram isso em química. E agora, eu quero transformar 100 graus Celsius em Fahrenheit, tá? Graus Fahrenheit. Então, o Kelvin eu não vou utilizar. Esquece essa parte, essa fração aqui. Eu só vou pegar então o valor que eu tenho, que é em Celsius, né? Vou pegar essa fração Tc sobre 5 é igual a quem? É igual a TF, que é a temperatura Fahrenheit, tá? Menos 32 sobre 9. Ok? E aí o que eu vou fazer? Separo essas duas frações. E agora eu vou começar a adicionar o valor que eu possuo. Então eu possuo apenas 100 graus Celsius, vou colocar aqui, ó, Tc. Então no lugar do Tc entrou 100. E aí mesma coisa, passa ali multiplicando, ok? Vai passar ali multiplicando. Passou multiplicando, o que vai acontecer aqui, ó? Vai ficar, ó, 100 vezes 9 é igual a 5 vezes TF menos 32, tá? Então ele vai multiplicar por TF e depois multiplica por 32. Tranquilaço. 100 vezes 9, 90. 5 vezes TF, 5 TF. E 5 vezes 32, menos 160. Ok? E aí aquele mesmo negócio que eu te falei lá do primeiro exemplo, esse menos 160 ele passou para o outro lado e ficou mais, tá? E aí vai ficar 90 mais 160, tá? Tranquilaço. 900 mais 160 dá quanto? Isso aí, normalmente 1060, tá? E aí esse 5 aqui, ó, ele vai passar dividindo, tá? Não é ele que eu quero, não é o TF que eu quero achar. Então eu tenho que me livrar desse 5. Eu não posso apagar do caderno. Então ele, nesse caso aqui, ó, ele passa dividindo, tá bom? Então quando ele passa dividindo, vai ficar aqui, ó, 1060 sobre 5, que é igual a quem, né? Que é igual a quem? TF é igual a 212 graus Fahrenheit. Tá, pessoal? Então é isso, é matemática básica essa parte. Precisa decorar a fórmula? Sim! Né? Então tem que decorar a fórmula, não tem como correr disso. Tá legal? Mas isso com o tempo vocês vão realmente absorvendo, tá? Isso com o tempo vocês vão absorvendo e vai internalizando cada vez mais, e daqui a pouco isso fica mais fluido,
tá bom? Realmente no início dá um pânico, mas eu acredito que vocês vão conseguir, tá bom? Então, um grande abraço, era isso que eu queria falar para vocês. Estudem essa parte, tá? E se cuidem.